Velho, idoso, terceira idade, futuro de todos nós, mas, sobretudo, gente. O Advocacy de hoje volta a essa temática com uma pergunta. Como anda a saúde, os direitos, possibilidades e cuidados dessa gente mais velha em tempos de pandemia? E para falar deste assunto, o nosso programa promove o encontro de duas pessoas muito especiais. A primeira, referência acadêmica e pessoal de muitos de nós aqui quando o assunto é cuidado com o idoso. O segundo é a referência de todos nós, brasileiros, quando este assunto toma as dimensões de política pública. Estamos falando de Antônio Costa, que é o secretário nacional de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E Janine Cassiano, que é professora, doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em reabilitação e gerontologia. Professora Janine e secretário, bem-vindos ao nosso Advocacy. Muito boa tarde aí a todos nesse momento, e é um prazer estar com vocês. Professora Janine, é o nosso carinho, nosso entendimento pelo grande trabalho que a senhora presta na área acadêmica e também na área desse sistema tão importante de reabilitação da pessoa idosa. Doutor James, estão aqui à disposição, agradecendo essa oportunidade de estar participando do Advocacy através da Rede Super, e colocando à disposição aí para esse encontro maravilhoso, nesse momento de pandemia, nesse momento de reflexão que todos nós precisamos ter quanto à política nacional da pessoa idosa. Obrigado, secretário. É um prazer ter o senhor aqui conosco. E também a professora Janine. Bem-vinda, professora, está aqui conosco nessa conversa. Obrigada, James, obrigada pelo convite, e eu agradeço essa oportunidade de estar dialogando aí, inclusive com a participação do secretário nacional da Promoção de Defesa da Pessoa Idosa, que é para mim um grande privilégio estar participando aí com vocês nesse programa. E, de fato, a pandemia trouxe a todos, ou pegou todos a nós de surpresa. Entretanto, o alvo de maior risco fica na pessoa do idoso, e isso gerou alguns desconfortos, alguma confusão, e as pessoas, algumas, confundem o idoso ter que ficar mais se preservando, com quase que ficar confinado. E essa é uma questão que a gente precisa estar, de fato, discutindo, pensando e repensando, né? Eu vou até aproveitar aqui, professora Janine, essa sua fala sobre pandemia, e vou começar com o secretário. Secretário, do ponto de vista do senhor aí, de gestor de uma política pública que abrange todo o país, que também é gestor, né, não o senhor especificamente, mas o governo federal, que é gestor do enfrentamento à pandemia, e dentre os muitos grupos de risco que existem, sem dúvida nenhuma, o idoso é um deles, é um desses grupos. Como que o senhor tem visto, como responsável por essa pasta, a situação da saúde do idoso, né? Não só do idoso que não foi acometido pelo coronavírus, mas também por aquele. Como é que está o atendimento da perspectiva do senhor? Esse período está trazendo para nós lições maravilhosas, que desde o ano de 2003, a Organização Mundial de Saúde já tinha alertado não só a população brasileira, mas também a população mundial, que haveria um crescimento extraordinário da pessoa idosa em todo o mundo, não é? E agora nós estamos sentindo a ausência de políticas públicas anteriores, não só no nosso país, mas também na Europa, na América do Norte. Eu tenho conversado e participado com algumas entidades nesse sentido. O mundo não estava preparado diretamente para essa política para a pessoa idosa. E aqui no nosso país, principalmente, porque fomos pegos de surpresa, diante do crescimento da população idosa, que já é uma evidência, e também a falta de políticas públicas anteriores que pudessem, pelo menos, amenizar, nesse momento de pandemia, o sofrimento dos vulneráveis. E aqui, o retrato que eu trago é justamente o retrato das ILPIs, que não estavam preparadas para receber
esta pandemia, não é? De forma geral, a saúde precisa ser revista, os métodos precisam ser revistos para que possamos trabalhar desde o início a criança, adolescente e a juventude para que possam ter um envelhecimento ativo e saudável. Essa é a nossa inclusão, é o nosso pensamento para preparar a população brasileira para o envelhecimento, coisa que precisa ser feito, estamos fazendo já alguma coisa, mas de forma mais urgente. Agora, secretário, sobre essa questão de saúde do idoso, e o senhor tocou aí, isso é uma questão complicada, e eu me lembro que quando estourou, teve aquelas imagens assim tristes da Itália sobre um grande número de idosos que foram acometidos de maneira fatal, de forma fatal pela pandemia. Depois tivemos a informação que boa parte daqueles números ou daquelas pessoas eram oriundas de ILPIs lá na Itália. Na visão do senhor como gestor, assim, isso teve também no Brasil, teve a mesma dimensão em ILPIs, de pessoas acometidas, ou nós tivemos um tempo para preparar e cuidar da saúde de idosos em ILPI para que não fosse tão trágico, né, digamos assim, como foi na Itália? Apesar de todo o drama que nós estamos vivendo, né, os dados que nós temos, doutor Jaime, que apesar de estar ocorrendo óbitos nas ILPIs desde o mês de março, principalmente quando começa o boom nessas entidades, né, não chega nem perto do que está acontecendo na Europa ainda e também nos Estados Unidos. E nós procuramos ativar as nossas ações para essas entidades. Desde março estamos trabalhando para levar a essas entidades equipamentos de proteção individual para os cuidadores, para os idosos, alimentos que começam a ficar escassos no momento do isolamento social e, acima de tudo, dar um olhar de gestão. Para que vocês tenham ideia, o Ministério da Cidadania, ele tem um cadastro do SUAS em torno de 1.913 entidades cadastradas. Hoje, nós fechamos o mês de julho com 3.256 entidades cadastradas. Então, há uma realidade invisível dessas entidades que não são atendidas pelo poder público. E são essas entidades que nós estamos perseguindo desde março, e agora, com o advindo da Lei 14.018, nós pretendemos chegar a todas elas com recursos. Mas isso não será suficiente. O que nós pretendemos é propor uma modificação na política de saúde dessas entidades. Estamos trabalhando com o Ministério da Saúde para que aquilo que eu defendo, que é o atendimento híbrido, atendimento compartilhado, para que as equipes multidisciplinares de saúde dos municípios cheguem até essas entidades, que são consideradas casas de assistência, mas, na verdade, devem ser tratadas como casas de saúde também. E há uma notícia muito boa que o Ministério da Saúde está trabalhando para até fazer aporte financeiro aos municípios para que essas equipes cheguem a essas entidades, né? Então, a pandemia trouxe muita coisa triste, mas mostra para nós uma necessidade de uma mudança emergente da política de assistência e saúde para os nossos idosos, não é? Porque o maior público vulnerável são os idosos, não só das IFPIs, como também aqueles que estão em casa por conta das comorbidades, em especial as diabetes, a hipertensão e outros tipos de doenças, né, que acometem essas pessoas. Nós trabalhamos a inclusão, nós queremos que o idoso tenha autonomia, e com isso precisa ter um envelhecimento ativo e saudável, que é a parte da professora Janine, que é a inclusão de saúde e mobilidade para que os idosos tenham um envelhecimento melhor e que se preparem melhor para isso. Secretário, eu me lembro que a professora Janine conhece aqui a ILPI, que eu já presidi, e ela foi uma grande parceira, né? Ela era da universidade, estava na docência da universidade, com profissionais da área de TI, de terapia ocupacional, fisioterapia e outras áreas. E assim, a gente vê que a questão da saúde nas ILPI realmente é um problema sério, porque é caro, muitas vezes, se o idoso for um idoso dependente do grau,
É um serviço caro. E muitas vezes o benefício do idoso ele é insuficiente para cobrir 25% dos custos dele numa instituição dessas. Mas, colocando aí essas questões todas de saúde, eu quero aqui perguntar para a professora Janine, e o idoso que está em casa? Porque, assim, todos nós temos um idoso na família, né? Ou somos ou somos e temos idosos na família, né? E como é que está a saúde, professora Janine? Assim, que impacto que isso teve na vida dos idosos? Eu, por exemplo, tive uma experiência pessoal, assim, a minha mãe estava na minha casa e ela 2 meses trancada, desde que começou a pandemia. E ela não teve nenhum problema de saúde, mas emocionalmente começou a refletir na saúde do corpo. Assim, como você vê o impacto disso nas relações sociais e também assim, que doença que provocou e o que podemos fazer para minimizar isso na vida dos nossos idosos? Então, a pandemia, na verdade, ela demandou essa quarentena e esse distanciamento social, o que causa um impacto emocional para o idoso bastante negativo. Digamos assim, uma coisa que traz muita alegria para um idoso é o encontro com seus netos, com suas netas, é esse abraço, esse afeto, esse carinho que agora, em função da pandemia, pelo zelo da família para com o seu idoso, tem sido evitado, né? E, e isso causa um impacto emocional muito grande, muito forte. E, por outro lado, alguns idosos que não têm uma família ou uma estrutura familiar tão grande, quer dizer, todo mundo tem família, né? Mas às vezes não tem contatos, ou contato direto, ou mora em uma cidade que não tem um familiar. E aí esse idoso, por exemplo, precisa ir ao supermercado. E aí a gente começou a assistir cenas bastante estarrecedoras das pessoas tratando com desrespeito o idoso, né? Surgiu a conversa aí do caminhão do Catavelho, e aí abordando o idoso como se ele estivesse fazendo um grande absurdo, que seria ir comprar a sua comida. Por que essa pessoa mais jovem não se disponibilizou para fazer isso por ele, em vez de ficar quase que ameaçando ele que vai chamar o caminhão do Catavelho, olha, eu vou avisar a prefeitura, enfim. Por outro lado, a gente também teve notícias, sim, de pessoas no mesmo edifício que se prontificaram a fazer compra para os idosos, a trazer, como o secretário disse, essa pandemia trouxe bastante aprendizado, de uma maneira geral. Eu acho que todo mundo se sentiu com uma necessidade de lidar com o novo, com o inesperado. E aí todas as pessoas foram mobilizadas. Algumas responderam muito bem, outras nem tanto, né? Mas, assim, eu queria falar desse descaso, ou desse destrato, ou desse desrespeito ao idoso que, de fato, tem uma necessidade de ir buscar seu arroz, seu feijão no supermercado, e aí dele ser abordado dessa forma, como se ele estivesse fazendo uma coisa indevida. Por outro lado, não tem como negar o idoso, que é bastante teimoso, que quer, sim, continuar e jogar seu jogo de cartas ali na praça. Aí, em Belo Horizonte, secretário, não sei se o senhor sabe, eu moro em Goiânia agora, mas em Belo Horizonte tem uma área ali central que você encontra muitos idosos jogando, literalmente. E isso é muito bom para eles, esse convívio, esse grupo, essa estimulação cognitiva que é o jogo. Mas, no momento onde a gente precisa do distanciamento, onde é uma questão de segurança, e aí tem aqueles que absolutamente não querem abrir mão de nada, né? Querem continuar o seu dia a dia como se fosse possível. Na verdade, independente da faixa etária, todos nós no mundo tivemos que mudar a nossa rotina, que adaptar o nosso modo de realizar nossas atividades. No primeiro momento, ficamos todos parados, mesmo como que sem saber o que fazer. E também o idoso precisa mudar mesmo a rotina, o modo de realizar as coisas, e é preciso aceitar isso, né, para poder viver melhor. Então, a gente tem várias questões para serem consideradas, mas a mim o que me preocupa é que um idoso, ele tem, pela faixa etária, uma série de doenças crônicas, e ele precisa de algum acompanhamento. E aí, no primeiro momento, a primeira ordem é não leve o idoso para o hospital, ok. Mas e se precisar?
E aí agora os hospitais estão realmente com sua lotação bastante comprometida, né? Não tem vaga para UTI, aqui em Goiânia, pelo menos, só está tendo vaga para Covid. E aí isso gera um problema, porque o idoso continua sendo diabético, continua tendo algum problema, e o emocional afeta bastante o controle da diabetes, e aí ele precisa de cuidados. Mas ainda bem que aprendemos também a fazer consulta online, né? A gente consegue hoje fazer consulta online com os idosos, para os idosos, e isso facilitou muito. E eu fico sempre pensando, ainda bem que essa pandemia chegou num tempo que temos esses recursos, né? Imagina isso em outros tempos, né? Agora, eu queria... Você falou aí... Pensou? Você falou aí, professora, sobre a brincadeira, e realmente teve, eu acho que o Brasil inteiro teve essa brincadeira do caminhão cata-véi e outras coisas assim, que isso incomoda um pouco a pessoa, né? E aí eu fico pensando como que está a violência, secretário, porque um problema que a gente tem visto, e eu vi dados na televisão, assim, o aumento da violência doméstica nesse período, né? E ainda tem a política para crianças e adolescentes que está com a violência contra a criança, sobretudo abuso, exploração sexual, que está meio que represada, digamos assim, porque isso aparece na escola. É na escola que a criança manifesta, é lá que o professor detecta, é de lá que se caminha para o atendimento na área da saúde, ou mesmo para o conceito tutelar. Então, isso também é represado, né? Espero que não tenha crescido e tal. Mas vamos esperar a escola voltar e aí é que vamos ter noção do tamanho da dimensão do problema. Eu faço essa relação com a questão do... Como está vendo essa violência? Na avaliação do governo, dos gestores públicos, pode ter havido um aumento de violência? Que tipo de violência? Porque, assim, já existia violência com relação à financeira, a questão patrimonial e financeira, dos cartões, dos empréstimos, maus tratos mesmos, e etc. Como todos agora estamos, entre aspas, confinados em casa de uma certa forma, tem preocupado o governante a violência contra o idoso nesse período? E o que é que o governo tem pensado disso? Nós, a partir do ano de 2019, quando a ministra Damares assume o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a primeira preocupação da ministra foi melhorar o sistema de ouvidoria do Ministério, através do Disque 100 e Disque 180. Quando chegamos no final de 2019, esse equipamento da ouvidoria, em especial o Disque 100, que atende idosos, ele hoje foi bastante melhorado agora em 2020 também, e ele está captando, desde 2019, da nossa pasta, questão do idoso, um aumento considerável em 4 pontos. Primeiro, a negligência. A negligência tem sido ainda o primeiro item de violência, de denúncias. O segundo ponto, no ano passado, nós detectamos que foi a questão da violência física, e em seguida vinha a violência patrimonial e financeira. Quando nós adentramos o período de pandemia, há um aumento considerável a partir de março, abril e maio. Nós ainda não estamos catalogando os dados de junho e julho, mas houve um crescimento absurdo na parte da negligência, na parte da violência, em especial patrimonial e financeira. E com isso, nós começamos a trabalhar na questão da negligência. É um programa que iríamos lançar esse ano, que é o programa Educar, porque nós entendemos que na família, dentro do seio familiar que a negligência ocorre, não é? E nós percebemos também que a violência patrimonial e a violência financeira, ela também ocorre com pessoas conhecidas do idoso. E imediatamente nós, com respeito à violência patrimonial, fizemos uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça, que editou uma portaria, a Portaria 46, que está trabalhando os cartórios em todo o Brasil para coibir essas transferências absurdas do patrimônio dos idosos. E já temos dados agora no mês de julho que já começou a haver uma diminuição do abuso da violência patrimonial.
A violência financeira continua, infelizmente. O que nós necessitamos nesse momento é de uma mudança na legislação que possa coibir mais ainda os empréstimos consignados, né? Que tem sido o grande instrumento, porque a partir da violência patrimonial e financeira surge a violência física, que nesse momento agora de pandemia, ela diminui. Por quê? Os idosos estão em casa com a presença de outros familiares. Outros familiares estão fiscalizando. Eles estão sendo testemunhas, não é? O idoso que era agredido fisicamente, ele é agredido fisicamente por uma pessoa conhecida, mas de forma isolada. E por uma questão de honradez e até de sinceridade do seu conhecimento, ele não transmitia que foi violentado fisicamente. Então, há uma diminuição da violência física, mas há um aumento da violência patrimonial e financeira, e a negligência continua sendo o grande desafio de todos nós, porque envolve a questão da família. E eu tenho um ponto de vista que só vamos melhorar isso quando levarmos para as escolas o Estatuto do Idoso, o respeito, a educação dos bons costumes e dos bons relacionamentos. É a única forma, é através da educação. Fora disso, nós não vamos conseguir avançar. E aí, não é só um problema do Estado, como diz a Constituição no seu artigo 230, tem que envolver a família, tem que envolver a sociedade civil, nesse grande compromisso para evitarmos que o idoso seja tão desrespeitado como está sendo agora nesse período de pandemia. O senhor falou aí, no outro dia nós tivemos uma conversa aqui sobre direito na escola, né? Assim, um projeto muito bacana. O senhor está falando aí de levar ao Estatuto do Idoso para as escolas, conversar com os alunos e conscientizar. Do ponto de vista de vocês dois, hoje a nossa legislação é uma legislação adequada? Ela está ultrapassada? Ou em que ela precisa ser aprimorada? Enfim, qual é a avaliação de vocês da legislação hoje de proteção ao idoso? E eu não me refiro exclusivamente ao Estatuto do Idoso, não, mas assim, a legislação como um todo, né? Eu vou deixar a palavra para a professora Janine e depois eu completo. Ela vai olhar do ponto de vista da saúde e das relações humanas também, né? E eu posso olhar um pouquinho do ponto de vista legal. Okay. Até porque as mulheres têm que falar primeiro, né, doutor? Vamos lá. Bom, eu acho que o Estatuto do Idoso, ele está aí, mas, de fato, eu concordo com o secretário, ele é muito pouco conhecido, tem muito pouca divulgação dele, as pessoas não se apoderaram dele muito, ele foi uma luta que demorou muitos anos, é uma grande conquista, e ele dá para o idoso o respeito e a dignidade que ele merece. Entretanto, sem dúvida nenhuma, como o mesmo Estatuto diz e o secretário fez menção, a família precisa colaborar muito para que isso seja compreendido, né? Eu, que sou uma pessoa cristã e que leio a Bíblia, a gente vê lá na Bíblia, lá nos primórdios, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Inclusive, uma promessa de longevidade saudável e boa, né? Para aqueles que honram seus pais. E aí a gente precisa do Estatuto do Idoso para poder fazer a população honrar o idoso, né? Mas começa na família. Então, muitas vezes as pessoas, os familiares não observam e os filhos observam muito mais as suas ações, as suas atitudes do que necessariamente aquilo que você fala. Então, o exemplo, o modelo de trato com respeito, né? Muitas vezes tem um vô que fala a mesma história várias vezes e a mãe, em vez de ouvir com atenção e deixar como exemplo isso para o neto, né? Fica impaciente, dá má resposta. Às vezes a violência não é física, mas ela é emocional, né? Deprime a pessoa. Então, o exemplo, a postura, a forma como lida, não só com o idoso da sua família, mas com o idoso do supermercado, existe muita intolerância, né? As pessoas têm muita pressa. E aí o filho pequeno está assistindo isso tudo. E esse pai, essa mãe, esquece que ela está plantando uma sementinha que depois ela vai sofrer a consequência disso. Porque quando ela estiver idosa, esse filho viu ela destratando, tendo pressa, apressando o idoso, não respeitando o tempo dele. E aí esse é o modelo que ele tem de ação ou de atitude frente à pessoa idosa. Então, eu acho que a sociedade precisa, de fato,
compreender isso e demonstrar isso no sentido prático, no cotidiano, no dia a dia, lá na farmácia, na rua, na hora de atravessar a rua, lá no supermercado, na fila. A gente vê muita intolerância, né? No banco, enfim, em todos os ambientes a gente percebe isso muito. Então, eu acho que, de fato, precisa. Eu já estive fazendo isso em algumas escolas aí em Belo Horizonte, a convite da coordenação pedagógica, trabalhando com esses conceitos junto com crianças, e eu acho que é uma coisa que, de fato, precisa ser bastante incentivada. Eu vejo que o Estatuto do Idoso, ele é perfeito, ele precisa ser bem divulgado. E essa divulgação só vai ocorrer quando nós conseguimos levar para os municípios as políticas públicas. Nós temos hoje 5.570 municípios no Brasil. Somente 2.500 conselhos da pessoa idosa ativos. Quase que a metade apenas do Brasil trabalha com o conselho. E o conselho, ele é um vetor importante em cada município, porque ele é um vetor de divulgação do estatuto, é um vetor de implantação de políticas públicas e é um vetor também de assistência, né? Que muitas das vezes está ocorrendo só através dos CRAs e dos CRAS e CREAs. E a Política Nacional do Idoso, ela tem que se tornar municipalista, porque é no município que nós evidenciamos os maiores problemas, né? Quando o Estatuto do Idoso chegar a cada município brasileiro como uma política pública, ele é perfeito. Agora, vejo que a pandemia está mostrando alguns detalhes jurídicos que nós precisamos mudar. É especial a questão financeira e a questão patrimonial. Precisa de uma legislação mais rígida para coibir esses abusos, não é? O restante, não. O Estatuto, ele é muito interessante, ele é muito perfeito. Pena, ele foi criado dentro de uma filosofia que nós esperávamos que essa lei fosse colocada em prática e não foi colocada. Nós estamos trabalhando com muita profundidade nesse assunto para tornar o Estatuto do Idoso uma realidade em cada município. Outro fator importante, que dados que nós temos, nas campanhas políticas, por exemplo, os prefeitos não têm nos seus planos de trabalho, plano de governo, política idosa. Não é? Tem política de segurança, às vezes, tem política de saúde, política de educação, mas o idoso fica de fora. Né? E nós estamos trabalhando agora com os partidos para que fomentem aos seus candidatos de colocarem na sua plataforma política a Política Nacional do Idoso, que é perfeita, através do... Bom, nós estamos num momento muito crítico, né? Isso é um momento de pandemia, como já falamos aqui. Nós estamos aqui já assim, caminhando um pouquinho para encerrar a nossa conversa, que é uma pena, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Lógico, com um foco diferente. Como cuidar do nosso idoso hoje para que ele passe bem e saia bem desse momento de pandemia, né? Tanto do ponto de vista do cuidado da família, e aí eu estou aqui perguntando para a professora Janine, como cidadão e etc., e para o secretário, como gestor público, como que o senhor vê que nós devemos, o que devemos fazer, melhor dizendo, para nós cuidarmos dos idosos agora e passar essa fase da melhor maneira possível para os nossos idosos? Nesse momento, a política pública nossa está voltada para a assistência, para o socorro, para a emergência. Mas eu, desde 2019, tenho trabalhado uma política de inclusão. Lançamos no ano passado um programa que é o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, e levamos a 100 municípios do Brasil uma nova experiência de inclusão digital para que os idosos pudessem ter essa participação de inclusão. É por aí que nós devemos caminhar, não é? Nas escolas, com o programa Educar. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é socorro mesmo. O ano de 2020, ele é um ano de help, é um ano de socorro. Nós não vamos aplicar nenhuma política pública, nenhuma ação que não seja de equipar os municípios e as ILPIs em especial com esse socorro na questão alimentar, na questão dos equipamentos de proteção individual e também dos equipamentos de higiene para essas entidades.
né? E repensar um novo modelo para 2021 que venha atender de forma efetiva a política nacional da pessoa idosa através da inclusão. A partir do momento que os municípios colocarem nas suas políticas públicas de inclusão, nós vamos conseguir avançar de forma evidente com indicadores melhores, não é? Então, essa é a nossa esperança. Mas o momento que nós estamos vivendo é de socorro emergencial, né? Agora, professora Janine, eu não sei se o link dela caiu, se ela me ouve. Eu acho que não. Bom, eu acho que não. Mas eu queria voltar aqui, secretário. Assim, a tecnologia, às vezes, também nos favorece, mas também nos deixa, às vezes, com dificuldade, né? Eu acho que me parece que o link aqui da professora Janine caiu. Não sei se ela já voltou aí, ou se nos ouve. Não, creio que não. Mas, secretário, eu acho, assim, me parece que também uma preocupação sempre constante com o idoso. É isso, desculpem, eu vou precisar de ser atualizada, realmente. Caiu aí, ó, estamos de volta. Nós estamos aqui, eu perguntei para o secretário, assim, estamos aqui já bem finzinho, eu vou te perguntar de uma maneira bem objetiva, o que devemos fazer, repetindo a pergunta, para que os idosos estejam bem, o melhor possível durante essa pandemia, e como passar para que possam sair também da melhor maneira possível desse momento de pandemia. Professora Janine. Me ouve? Não sei se a Janine está me ouvindo. Janine, está me ouvindo? Nos ouve? Então, estou tendo muita dificuldade de entender. Estou ouvindo mal. Me parece que acho que a conexão não está muito bem, né? Parece isso. Bom, mas nós vamos continuar aqui falando. Você repete, por favor? Vamos. Eu perguntei assim, como que nós devemos cuidar, assim, de uma maneira bem objetiva, dos nossos idosos agora, para que eles estejam o melhor possível e possam passar por essa pandemia da melhor forma possível, do ponto de vista do cuidado, da ocupação deles, das relações com a família, sobretudo. Muito bem. Então, eu vou começar só pensando no aspecto físico, propriamente dito. Eu acho que é muito importante que a gente cuide para que o idoso seja bem hidratado. É uma coisa importante, porque o idoso não sente sede. Não espere um idoso sentir sede para ele beber água, suco, chás. Então, é você quem tem que cuidar, oferecendo, incentivando de diferentes alternativas. É suco, chá, água de coco, limonada suíça, enfim. Oferecer em vários momentos durante o dia para que ele ingira o tanto de líquido necessário. O idoso não tem percepção de sede, entretanto, tem uma necessidade de hidratação maior do que quando ele não é idoso. E nesse tempo de pandemia, a hidratação ela é fundamental também para a boa saúde dele. Então, eu vou fazer questão de falar na hidratação. É claro que uma boa alimentação é importante, um intervalo entre repouso e atividade é importante. É importante criar um ambiente onde tenha a possibilidade dele se envolver em alguma atividade que seja interessante para ele, e aí são diferentes. Tem idosos que vão se dar muito bem com a internet, com o Facebook, com ler livros mesmo, literatura. Outros vão gostar de cuidar da planta, das suas flores, da jardinagem, se for em casa lá no quintal, se for no apartamento, uma pequena floreira. Outros vão gostar de artesanato, e isso precisa ser incentivado. Enfim, cada qual com seu apreço, né? Vai ter o idoso que vai ficar lá encerando o carro, porque o carro é a coisa mais importante para ele, enfim. Cada um dentro do seu interesse, mas é muito importante que a família incentive ele a manter alguma atividade. Muito importante que ele tome sol. Então, agora, por exemplo, eu acredito nisso, as pessoas estão confundindo, o idoso tem que ficar dentro de casa. É dentro de casa, sim, mas ele precisa sair um pouco no ar fresco. Se ele mora numa casa, ele deve ir ao quintal. Se ele mora num apartamento, a família pode eleger, sim, um horário mais seguro, de descer com ele ali na frente, caminhar um pouquinho na calçada. Se você mora lá, você sabe a rotina, você sabe qual é o horário que não tem ninguém,
qualquer horário que tem mais gente ali. E fazer essa caminhada, ela é muito importante. Um idoso muito parado, ele sente mais dor, ele vai ficar mais frágil, o risco de queda é muito maior. Na pandemia não pode ficar sofrendo queda, então precisa ter atividade física. Então, e aí tem o idoso que vai se dar bem dançando na frente de um vídeo de aula, tem idoso que vai fazer atividade física por videoconferência, e tem o idoso que não. Então, você dá uma caminhadinha com ele no quarteirão, elege um horário que você sabe que não tem movimento na rua, que não tem pessoas, porque tem um horário, você sabe, que as pessoas vão andar com o cachorro, que as pessoas vão... Você elege um horário diferente desse e leva o seu idoso para dar uma volta assim no quarteirão, para olhar as plantas, e sair um pouco de casa, respirar. Claro que com máscara, com todos os cuidados necessários para diminuir o risco e minimizar. Mas a gente também não pode só deixar ele guardadinho lá no quarto para ele não correr risco. Porque a gente tem visto também casos de pessoas sendo contaminadas, embora elas não tenham saído de casa, né? Então, tem que ter o cuidado também com aquele que entra na casa, com aquele familiar que sai à rua e volta. Então, esse momento de entrar na casa precisa ser, de fato, cuidado, né? De preferência que o calçado não entre na casa, que a pessoa, antes de encontrar com o idoso, de preferência, que ele possa tomar banho, colocar aquela roupa toda de fora, que ele veio da rua para lavar. São cuidados que fazem toda a diferença. A máscara, tem gente que precisa lembrar disso. A máscara que veio da rua, ela precisa ser lavada, higienizada, põe uma nova máscara para falar com o idoso, né? São cuidados que a gente precisa ter. E, especialmente, lavar a mão. Precisa muito lavar a mão. Lavar a mão é fundamental. Okay. Agora, a sua e a do idoso. Exatamente. Mas nós estamos aqui terminando a nossa conversa, e antes de fazer uma última pergunta, eu vou pedir um minutinho de vocês, a resposta de vocês, um minutinho. Eu queria, antes, secretário, de perguntar para o senhor os canais de comunicação, de denúncia de violência, enfim, os canais de comunicação com a Secretaria Nacional de Proteção da Pessoa Idosa. O nosso canal principal é o Disque 100, né, que é um canal gratuito, 24 horas, e agora nós abrimos também, dentro do Disque 100, um canal que nós estamos chamando de acolhida. É para aquele idoso que está isolado, que está sentindo solidão, ele pode ligar lá e vai ter lá do outro lado uma pessoa que vai dar o aconchego, vai dar a conversa, o acolhimento necessário. É o Disque 100, que é o canal nosso, que nós estamos divulgando para todo o Brasil, que tem sido o nosso ponto de referência de estudo dos dados de gestão que nós precisamos atuar. Agora, aqui há um lembrete, nem sempre o número de denúncias mostra o número da violência, né? Quanto mais nós tivermos denúncias, é sinal que a comunidade, a sociedade está participando e ajudando a coibir a violência contra a pessoa idosa, né? Então, o número de denúncias, ele não corresponde, muitas das vezes, aos atos cometidos. Ele apresenta apenas dado que aquela pessoa está sendo absorvida por qualquer tipo de agressão, né? Então, é importante denunciar, e o canal Disque 100 é um canal gratuito, importante, que tem prestado grande serviço para a nossa gestão pública, em especial a Política Nacional do Idoso. Lembrando, secretário, que quanto mais denúncia de violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, qualquer tipo, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque esses dados ajudam a pensar a política para o idoso. Porque é onde está a fragilidade do idoso, isso aparece. Então, assim, para você que está nos acompanhando, tem conhecimento de algum tipo de violência contra o idoso, igual o secretário citou aqui, física, a professora Janine falou da emocional, da psicológica, patrimonial, financeira, tem alguma informação? Denuncie. Deixa que os órgãos apurem isso, porque quanto mais a denúncia, mais o caso, o problema aparecer, mais elementos para se discutir uma política pública para o idoso. Mas eu queria fazer aqui uma última pergunta para vocês dois, assim, com uma respostinha bem objetiva. Carta a jovens de carreira jurídica, sejam advogados, juízes, promotores, delegados, etc., que estejam começando agora ou estejam por começar na carreira jurídica, né, dessas muitas formas. Qual a carta de vocês para esses profissionais quando nós falamos de direito do idoso?
Que mensagem, né, digamos assim. Pois não. A mensagem que as escolas, as universidades precisam incluir nos seus currículos a política do idoso, não é? Através do Estatuto. Universidades de Direito pouco falam sobre os direitos do idoso. As universidades de engenharia pouco falam da acessibilidade, da mobilidade, não é? A arquitetura também. Nós estamos vivendo um novo tempo, de um novo momento, de uma nova população que vai chegar a 35% a 28% da população brasileira. Então, é um mercado de trabalho que precisa ser trabalhado, seja no direito, seja na engenharia, seja na arquitetura, na mobilidade, e também agora um lado importante, que é o lado da professora Janine, que é a saúde, né? Um novo momento da saúde para a pessoa idosa. Então, essa é a nossa recomendação. E aí, professora, que recado para nós jovens na carreira jurídica? Que recado? Sim, que mensagem para novos profissionais de carreira jurídica? Primeiro a gente tem uma vida muito curta, tá? Tá ok. Olha, a vida é muito curta, a gente precisa viver bem o hoje. Agora, a gente precisa, sim, saber viver bem e ter algum planejamento para viver bem ao longo da vida. E a gente precisa viver bem com todos que nos cercam. Então, a gente precisa viver bem com crianças, com adolescentes, com jovens e com idosos. E a gente precisa lembrar das diferentes demandas e necessidades, como já o secretário mencionou, né? As pessoas, às vezes, fazem reforma na casa, casou, se vai ganhar neném, preocupa com o quarto do neném, não preocupa com a decoração e tal, quer montar um esquema. Se você tem um pai, uma mãe, e eles estão ficando idosos, que bom, você tem sido abençoado, você precisa pensar em ajudar, pensar na casa. A casa precisa ter itens de segurança, precisa diminuir os degrauzinhos, sabe o degrau pequenininho que tem de diferença assim da cozinha para a sala? Aquele pequeno, aquele degrauzinho é motivo de queda acidental dentro de casa. O idoso, ele cai dentro de casa. Então, a gente precisa ampliar o olhar sobre isso. Não numa medida de ficar tratando ele como uma pessoa incapaz, mas de mantê-lo capaz e autônomo, independente, dentro da sua casa, com segurança. Então, mudar a visão sobre isso, colocar uma barra no banho é bom para todas as pessoas. Todas as pessoas que vão lavar o pé podem escorregar num box de banheiro, independente da idade. Então, ter uma barra ali não é nenhum atestado de incapacidade, ao contrário, é um atestado de que eu quero me manter capaz ao longo da minha vida. Então, precisa mudar a visão, segurança, o enfoque e o modo de falar disso, sabe? Mudar mesmo a percepção que a gente tem da longevidade, enxergar ela como uma bênção, sim, e proporcionar que ela seja uma bênção. De qualidade, né? Secretário, obrigado pela participação do senhor aqui conosco nesse programa. Eu quero agradecer pela oportunidade, em especial de ter conhecido a professora Janine, esse conhecimento aí, com esse novo canal de informação aí para Minas Gerais, que é o seu programa de Fox, e através desse canal de TV, né? E colocar sempre à disposição o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a nossa secretaria, quando necessitar, estamos juntos, né? E essa oportunidade foi bastante importante. Eu sou mineiro e falando um pouco para o povo mineiro, não é? Então, fiquei muito feliz de ter participado e estamos juntos, sempre que convidar, tendo a nossa agenda livre, nós estaremos aí para trabalhar com vocês esses importantes assuntos, né? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Professora, obrigado. Prazer tê-la aqui conosco e vê-la mais uma vez, mesmo que à distância. Obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. De fato, foi um privilégio. E também esse é um assunto que me apaixona, eu gosto muito. Então, sempre que puder colaborar, a gente está à disposição. Obrigado. Obrigada. E o nosso Advocacy termina aqui. Se ficou alguma dúvida, você quiser fazer alguma, você que nos acompanha, mandar alguma sugestão, alguma pergunta sobre esse tema e outros temas, nos procure nas nossas redes sociais, no @programa Advocacy, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. E nós te aguardamos no nosso próximo encontro.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.